Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. CBF faz sorteio dos jogos e mandos da próxima fase da Copa do Brasil. Vamos saber quem o Flamengo vai pegar nessa fase. Flamengo sobe oferta para contratar volante Marcos Antônio. CBF divulgou em seu site as datas e horários dos próximos jogos do Flamengo pelo Brasileirão. Maldade, notícia fake abala os bastidores do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui é Flamengo na veia o tempo todo. Olá você, muito boa tarde. A CBF definiu em sorteio nesta quinta-feira os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Eles vão ser disputados nas semanas de 31 de julho e 7 de agosto. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio que vai definir os jogos das quartas de final e o chaveamento até a decisão final. A produção coloca aí para nós os jogos depois do sorteio de hoje. Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Bragantino e Atlético Paranaense, Goiás e São Paulo, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Grêmio e Corinthians, Juventude e Fluminense. O Flamengo vai encarar o Palmeiras no jogo de ida aqui no Maracanã. A partida de ida está marcada para acontecer na semana de 31 de julho, enquanto a de volta vai ser lá em São Paulo, na semana de 7 de agosto. Assim que terminar o confronto entre Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil, as equipes voltam a se enfrentar e dessa vez pelo Brasileirão. A partida está marcada para o dia 11 de agosto, um domingo, às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. No momento, o Flamengo é o terceiro colocado na tabela com 31 pontos, um jogo a menos. E o Palmeiras vem em segundo lugar com 33 pontos. Vale lembrar que os dois times já se enfrentaram pela Copa do Brasil em 4 oportunidades, com 3 vitórias para o Flamengo e uma derrota. No último jogo entre eles, em abril desse ano pelo Brasileiro, deu um empate em 0-0 lá em São Paulo. Apesar das dificuldades, o Flamengo ainda não desistiu do volante Marcos Antônio. De acordo com o portal Mundo Rubro-Negro, o clube teria enviado uma nova proposta a Lazio pelo jogador com um valor mais elevado no passe fixado de obrigação de compra. A proposta segue sendo por empréstimo, mas agora a obrigação de compra seria no valor de 4,3 milhões de euros, ou seja, 25 milhões de reais, aumentando aí 800 mil euros em relação à proposta enviada anteriormente à Lazio da Itália. O imbróglio se dá pelas condições de negociação. A Lazio deseja vender imediatamente o jogador que estava emprestado ao PAOK da Grécia, assim evitando um novo empréstimo. Segundo o portal, os italianos venderiam Marcos Antônio por um valor inferior ao que o Flamengo oferece na obrigação de compra. Aspas, para tentar convencer o time italiano, o Flamengo enviou uma nova proposta aumentando em 800 mil euros. O que a Lazio pede para vender o jogador é menor do que esse valor da obrigação de compra que o Flamengo enviou. Ou seja, a Lazio ela prefere mesmo se livrar do jogador agora. O Flamengo aguarda a resposta dos italianos, mas eles estão cozinhando o clube, sendo até desleal nesse caso. Porque, anteriormente, eles admitiram ao Flamengo que topariam emprestar o Marcos Antônio. No entanto, em uma segunda rodada de conversas entre as partes, os italianos decidiram que só emprestariam com obrigação de compra. O Flamengo negociou e acordou os valores para que tivesse um desfecho positivo pelo Marcos Antônio. A Lazio, porém, novamente mudou a sua postura sobre a negociação e disse que só aceitaria vender o Marcos Antônio em definitivo. Tudo isso porque o clube italiano recebeu uma oferta de venda, voltando atrás em todos os acordos feitos com o Flamengo. Entre o clube e o jogador, inclusive, já existe bases salariais e um acerto verbal. Na temporada que se encerrou, o Marcos Antônio não teve muito destaque em sua passagem pela Grécia. No PAOK, foram apenas 11 jogos disputados pela Superliga grega
e nesse período o volante marcou 2 gols e não deu assistências. Com a nova proposta enviada, o Flamengo agora aguarda uma resposta definitiva quanto à contratação ou não do volante. O técnico Tite comandou as atividades nessa quinta-feira na busca de definir o time titular do Flamengo para o jogo contra o Criciúma. Assim como durante toda a semana, o Bruno Henrique não participou dos exercícios no campo junto com seus companheiros e, com isso, está terminantemente fora do jogo de sábado. O Bruno Henrique começou a ser ausência no Flamengo no jogo contra o Cuiabá. Naquela ocasião, o atacante precisou deixar o campo depois de sentir dores no tornozelo e, desde então, segue sob a supervisão do departamento médico do clube. Durante toda a semana, o Bruno Henrique seguiu o tratamento da lesão no CT do Ninho do Urubu. Quem está de volta no Flamengo, para a alegria geral da nação, é o Everton Cebolinha. Após longo período afastado por conta de uma lesão no quadril, o camisa 11 treinou sem qualquer tipo de restrição e, com isso, esteve no time titular que o Tite planeja mandar a campo contra o Criciúma neste sábado lá em Brasília. Além do Cebolinha, o quarteto uruguaio também será relacionado para esse jogo. No treino dessa quinta-feira, Arrascaeta e De La Cruz foram escalados como titulares, enquanto Vinha e Varela ficaram com opções no banco de reservas. A provável escalação do Flamengo vai ser o goleiro Rossi, lateral direito Wesley, dupla de zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz, lateral esquerdo Ayrton Lucas, meio de campo Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta e o Gerson, na frente Cebolinha e Pedro. Flamengo e Criciúma vai acontecer nesse sábado às 16 horas, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Brasileiro. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube em pay-per-view. Agora eu tenho um pedido para te fazer em nome da nossa amizade. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Mais um nome despertou o interesse do futebol europeu. Trata-se do goleiro Matheus Cunha, reserva do Agustín Rossi. Segundo a apuração da agência RTI Sport, o PAOK da Grécia deseja muito contratar o goleiro. Nesse contexto, a possibilidade de negociação ganha força, pois um representante da equipe grega já está aqui no Brasil para avaliar não apenas o goleiro do Mengão, mas também outros jogadores que atuam na posição em outros clubes. O Matheus Cunha renovou recentemente o seu contrato e, naquela ocasião, estendeu o seu vínculo até o final de 2025. Ou seja, caso o PAOK da Grécia queira contratar mesmo o goleiro, vai ter que desembolsar o valor da sua multa rescisória. Isso porque o Flamengo não está muito interessado em negociar seu goleiro reserva, mas como a multa está na casa dos 50 milhões de euros, cerca de 229,3 milhões de reais na cotação atual, não se oporia em liberar por tal valor. Vale lembrar que o próprio jogador também não quer se transferir para o futebol grego. Todavia, ele aguarda a oportunidade em outros países europeus. Porém, com equipes mais competitivas de países como a Alemanha, a Espanha, a França, Inglaterra, Itália e Portugal, como explicou a apuração do RTI Sport. Dessa forma, a falta de interesse do goleiro, mais a consciência do Flamengo sobre não liberar jogadores do elenco em plena parte mais intensa da temporada, sob o risco de perder um jogador importante para o elenco, eliminou as possibilidades de serem abertas negociações com o PAOK. O portal Mundo Rubro-Negro trouxe a informação de primeira mão de que a autoridade antidopagem desconhece a decisão do CAS que retira o efeito suspensivo do Gabigol. E isso explodiu como uma bomba nos bastidores do Flamengo, que ficou revoltado com a notícia fake plantada essa semana nas mídias esportivas, fortalecendo ainda mais a ideia de que nem sempre o que sai na internet é verdadeiro. E foi o que aconteceu no caso do Gabigol.
Assim, o jogador segue com efeito suspensivo e pode sim jogar e deve ser relacionado para esse jogo de sábado contra o Criciúma. Nos últimos dias, saiu na imprensa a informação dando conta que o Gabigol teria perdido o efeito suspensivo e voltaria a ficar impedido de jogar, e com a notícia desmentida, o próprio jogador se manifestou nas suas redes sociais. Nessa quinta-feira, o Gabigol fez uma publicação na sua conta no X, antigo Twitter, cobrando uma retratação. O jogador não cita a notícia especificamente, mas deixa subentendido ao escrever, aspas, ninguém vai se retratar das notícias falsas, fecha aspas. A Autoridade Brasileira de Controle de Antidopagem, a ABCD, não foi notificada pelo CAIS, de acordo com a reportagem do Mundo Rubro-Negro. A comunicação deveria necessariamente ter sido feita. Portanto, não procede que o Gabigol não pode mais jogar pelo Flamengo, sendo considerada essa uma notícia fake. Ainda em suas redes sociais, o Gabigol pede para ser deixado em paz e publica uma foto em alusão aos títulos conquistados, alegando que jamais terá sua história apagada no Flamengo. Em entrevista na Zona Mista depois da partida contra o Fortaleza, ele disse que muitas notícias saíam envolvendo a sua possível ida para o Palmeiras ou mesmo para outros clubes. E ele se posicionou alegando que estavam saindo muitas mentiras. Por isso, ele pediu aos jornalistas que cessassem as notícias falsas. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!